Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu não acharia que a reencarnação seja uma ideia mais lógica e mais racional para ser aceita. Eu conheço relativamente bem as ideias que você defende, e o problema todo é de princípio. O Espiritismo procura chegar ao conhecimento de Deus pela lógica e pela razão. Você afirma, mas isso é lógico, é lógica, a reencarnação é uma coisa tão lógica. Mas a Bíblia deixa claro que não é pela razão, mas pela revelação que nós compreendemos as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu sugiro que você leia os capítulos 1 e 2 de 1 Coríntios, muito embora eu saiba que no momento em que você encontrar contradições entre a Bíblia e a sua crença, você vai querer estar tentado a dizer que a Bíblia é que está errada, não a sua crença. Como fazem os autores espíritas, você irá então tentar usar a Bíblia naquilo que ela concorda com a sua crença espírita. E aquilo que ela não concordar, você vai descartar. Eu já fiz isso antes da minha conversão. Eu também apelava para a Bíblia para tentar provar as minhas ideias reencarnacionistas. O próprio Cristo, do qual você faz menção, deixa muito claro, nas palavras dele, a existência de um céu e de um inferno, de uma condenação final. Portanto, seria muita pretensão minha eu tentar selecionar na Bíblia o que Cristo disse e o que não disse. Aí você escreve, abre aspas, nos falam da necessidade de amarmos uns aos outros para que dessa maneira possamos evoluir espiritualmente, fecha aspas. Sim, e aí que está uma das grandes diferenças entre o Espiritismo e o cristianismo bíblico. No Espiritismo, você deve fazer o bem ou amar o próximo para receber os benefícios disso, para que dessa maneira você possa evoluir espiritualmente, como você mesmo definiu. Mas no cristianismo bíblico, vamos ver o que diz. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Percebe a diferença? No Espiritismo você faz o bem para receber o bem. No cristianismo você faz o bem porque recebeu o bem. Responda rápido, qual das duas formas de se fazer o bem é a mais desinteressada? Convenhamos. Ajudar alguém para evoluir espiritualmente não é lá uma forma muito desinteressada de caridade, não é mesmo? Porém, se você ajuda alguém movido de compaixão, porque Cristo perdoou os seus pecados, aí a coisa muda de figura. A quem muito foi perdoado, este sim muito ama. O Senhor Jesus falou para a mulher que estava prostrada aos seus pés. Você escreveu, abre aspas, claro que a responsabilidade é toda nossa para evoluirmos espiritualmente, só dependemos de nós mesmos, fecha aspas. A responsabilidade pela queda é nossa, sim. Por ela, nós recebemos a paga pelos nossos pecados e a condenação. A capacidade de nos salvarmos não é nossa, não. Ou seria nossa também a glória pela nossa própria salvação. Não aceitar a graça de Deus, e graça significa favor imerecido, não aceitar essa graça é querer receber para si mesmo toda a glória, é querer viver e vencer independentemente de Deus. É algo que já vem até no DNA do ser humano. É autossuficiência, é rebeldia contra o Criador. Você não entendeu ainda que essa doutrina que você segue de autossuficiência, de não precisar de Deus, de você ser o autor da sua própria salvação, da sua própria eliminação do seu karma, isso vem lá do Éden, quando a serpente falou para Adão e Eva, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você acredita que é bonito alguém dedicar a vida por outro e até mesmo morrer para salvar o seu semelhante? Não acredita? Você acha isso bonito, você acha louvável, etc. A literatura espírita está cheia de atos assim, de altruísmo extremo. Porém,
Quando é a palavra de Deus que diz que Deus fez isso por você, que Cristo foi até as últimas consequências para salvar você, aí você acha isso banal. Por que é louvável na sua cabeça alguém morrer heroicamente para salvar a vida de outro, e você não consegue enxergar que Cristo fez exatamente isso para salvar você? Como você aceita que ajudar um pobre aleijado, doente, faminto, tirá-lo daquela situação é uma obra louvável para um espírita fazer? Mas quando a Bíblia diz que Jesus deu sua vida, deu a própria vida por você, você acha isso absurdo? E se nós dissermos ao aleijado, ao doente, ao faminto, que é a responsabilidade dele se levantar, curar a si mesmo, trabalhar para arranjar comida? E aí? Seria crueldade, não é? Se nós soubéssemos que ele é incapaz de fazer isso. Seria muito cruel, não seria? Pois é. Assim seria crueldade se Deus, sabendo da nossa incapacidade, e Ele certamente é o único que conhece a nossa incapacidade real, seria crueldade se Ele colocasse sobre nós a responsabilidade de nós trabalharmos a nossa própria salvação, de nós sairmos da encrenca em que nós nos metemos, sabendo que nós não temos capacidade para isso. Qual o Deus que você conhece? Será um Deus de amor, um Deus piedoso, misericordioso, que acolhe o necessitado, que socorre o necessitado? Ou será que é um Deus de lógica racional, que espera que cada um se vire da melhor maneira para arcar com seus próprios erros? Você escreveu assim, abre aspas, simplesmente porque Deus já mandou um Salvador. Você não diz, simplesmente porque você desdenhou, né, dizendo que só porque Deus já mandou um Salvador, então nós vamos ter que aceitar isso. Mas você não diria simplesmente se você conhecesse quem é Deus e o que significou a obra de Cristo na cruz. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar a morte do Filho de Deus tipificada ali no Antigo Testamento nos milhares de sacrifícios de animais inocentes que eram mortos no lugar do pecador. A obra de Cristo vai além da razão humana, assim como coisas como perdão, amor e outras coisas que jamais nós vamos entender pela lógica racional. Você não vai conseguir com a razão entender perdão, amor. Você escreveu também, abre aspas, o próprio Cristo afirma que há muitas moradas na casa do Pai, falando claramente da pluralidade dos mundos, da evolução, fecha aspas. Por que razão essa passagem vale e tantas outras que falam da salvação pela graça de Deus, de Cristo morrendo como nosso substituto na cruz, do perdão dos pecados, etc. Por que essas outras não valem? Você usa essa aí para querer fundamentar a sua crença, e as outras, por que você não usa? A Bíblia não pode se contradizer. Aí você escreveu, abre aspas, crer que esta é a única vida é ter uma visão limitada, materialista e diminuta a respeito dos desígnios do Criador, fecha aspas. Não, você está equivocado. Crer que Deus é capaz de salvar o mais ímpio pecador, o mais incapaz, o mais improvável de todos, é dar a Deus o seu devido lugar, de um Deus sem limites, é não limitar Deus. Eu não sei se tudo que eu escrevi vai fazer alguma diferença para você, mas tenha certeza de que por muitos anos eu professei a crença que você professa. E hoje eu tenho o privilégio de conhecer a Cristo e conhecer o perdão dos meus pecados por sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Um dia no céu, eu vou poder louvar o meu Salvador pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Se fosse certo o que eu acreditava no passado, tudo o que me restaria agora seria uma vida de incerteza, esperando um dia, quem sabe, talvez, quiçá, subir numa escada evolutiva cujos degraus são distantes demais para minhas pernas. E ainda que tivesse a pretensão de um dia atingir qualquer patamar mais elevado, ficaria para mim o louvor dos meus atos, das minhas conquistas, da minha evolução espiritual. Mas Gálatas 6,14 diz o seguinte, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.